Fala galera, beleza? Eu sou o Clary e vim falar um pouquinho sobre orientação a objetos, mais especificamente ali sobre Solid. Bom, o que é o Solid? O Solid ele é um acrônimo, ou seja, é um conjunto de siglas que cada uma dessas siglas diz respeito a um princípio ali no desenvolvimento orientado a objetos. Então, se você tem um sistema que você está usando alguma tecnologia orientada a objetos, como Java, C Sharp, enfim, qualquer outra que tenha relação com orientação a objetos, é legal você seguir alguns dessas siglas, algum desses princípios. Não todos, mas algum deles. Então, vamos lá. Vamos partir para o S de responsabilidade única, o Single Responsibility Principle, o SRP. O SRP, ele basicamente diz que uma classe ele deve ter uma única responsabilidade. E é isso. Então, vamos ver aqui o uso ruim do SRP, que é essa classe class repository, onde eu vou ter o meu CRUD, o save, edit, delete, não vou ter o read, mas enfim, e aqui eu vou ter um validate. O validate ele é um intruso aqui, ele não deveria estar aqui no repository, ele deveria estar em outro lugar. Então, isso aqui é um uso ruim. Essa classe está sobrecarregada. Então, é um uso ruim do SRP, não presta. Então, vamos jogar isso aqui fora e vamos ver o uso bom. Bom, o uso bom do SRP é basicamente eu vou separar essa minha classe anterior, esse user repository, em dois. Eu vou ter o meu user repository, que vai ter o meu CRUD, e vou ter o meu user validator, que vai fazer o validate. E pronto, é isso. Estou seguindo o SRP, tá tudo bonito. Fechou. Vamos para a próxima letra, vamos para o O. O O, basicamente, é o Open Close Principle, ou seja, o conceito de aberto fechado. O que esse conceito quer dizer? Ele diz que uma classe ela deve ser aberta à extensão, mas fechada a mudanças. Então, vamos lá. Um uso ruim disso eu tenho aqui a class Payment Service ruim, onde eu vou ter o process, um método de processar, e dentro desse método eu vou ter dois parâmetros, que é passar o tipo e passar o pagamento. Então, aqui dentro desse método, eu vou ter essas condicionais que vão fazer o processamento do pagamento. Então, aqui se o tipo do pagamento for crédito, eu vou fazer alguma coisa, e se o tipo do pagamento for Pix, eu vou fazer outra coisa. E aí aqui eu posso ter milhares de outro else if. Por exemplo, else if boleto. E aí ele vai fazer outra coisa. Então esse process ele vai mudar muitas vezes. É um uso ruim do O. Então vamos pro uso bom, né? Vamos jogar isso aqui fora. E como é que eu vou fazer isso? Como é que é o uso bom? Basicamente, eu vou transformar aquela classe anterior, o Payment Processor, em uma interface, em um contrato. Então, ao invés de ficar mudando esse método process, eu vou simplesmente instanciar ele agora nas minhas classes. Então, eu vou ter a classe aqui Credit Card Processor, e dentro dessa classe eu vou implementar o Payment Processor, que vai fazer com que eu seja obrigado a usar esse método. E dentro desse método eu posso fazer a implementação que eu quiser. No caso aqui, eu vou fazer a implementação de Credit Card. E, bom, eu posso criar outra classe que chama Pix Processor, que ela vai também implementar o Payment Processor. E eu vou fazer outra regra de negócio aqui, vou fazer o processador do Pix, por exemplo. Então aqui eu posso criar a classe boleto, enfim, entre outras, né? Então vamos para a próxima letra, que é o L, uma das mais chatinhas, que é o Discovery Substitution Principle, o LSP. Basicamente, o LSP diz que uma classe filho deve fazer tudo que uma classe pai faz. Então, se eu substituir uma classe pai por uma classe filho, o sistema não deve quebrar, deve ter o mesmo comportamento. Então, vamos lá. Um uso ruim disso é, no meu sistema, eu tenho a classe adulto e na minha classe adulto eu tenho os métodos trabalhar e o método dirigir. Então, beleza, tá tudo legal, um adulto consegue trabalhar e um adulto consegue dirigir. Entretanto, eu tenho ali também uma classe bebê que vai estender de adulto. Então, eu vou ser obrigado a usar esses métodos aqui na classe bebê. Mas tem um problema aí, porque um bebê não consegue trabalhar e um bebê também não consegue dirigir. Então eu vou ter que esses métodos aqui vão gerar umas exceptions. Então vai violar a LSP. Se eu substituir o adulto pelo bebê, não vai dar bom, não vai ser legal. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que também utilizar abstração para eu tenho que criar abstrações melhores, na verdade. Então, vamos lá, vamos jogar isso aqui fora e vamos fazer o uso bom. Eu vou abstrair ainda mais o adulto e o bebê para a classe humano. O humano, ele consegue andar e ele consegue beber água. Então,
Beleza, todo mundo consegue fazer isso. Fechou. Então aqui eu vou ter a minha classe adulto, que vai estender de humano, porque adulto é um humano no meu sistema, então faz sentido. Beleza. Um humano, um adulto, ele consegue andar e ele também consegue beber água. Entretanto, ele tem as suas particularidades. Então, ele vai conseguir void trabalhar e ele vai conseguir também void dirigir. Perfeito, tá bacana. Então aqui eu tenho a minha classe bebê ainda. Na minha classe bebê, ela não vai estender de adulto, porque se ela estender de adulto, ela vai andar, beber água, ela vai trabalhar e vai dirigir, o que ela não consegue fazer. Então, o bebê, ele é um humano, ao invés de ser um adulto. Então, aqui, ao invés de adulto, de estender adulto, eu vou estender humano. E aí eu vou conseguir andar, beber água. No caso aqui, eu vou usar o polimorfismo e ao invés de andar, ele vai ser engatinhar, enfim, que seja. Usando o i, agora vamos partir para a próxima letra, que é o i, que é uma das mais fáceis de ser entendida, mas implementar ela é um pouquinho difícil, saber quando usar ela é um pouquinho difícil, que é o princípio de Interface Segregation Principle. Vamos lá. O que esse conceito quer dizer? Basicamente, o Interface Segregation Principle, o ISP, ele diz respeito à interface, a contratos. Então ele fala que basicamente você ter contratos mais específicos é melhor do que você ter contratos mais subjetivos. Então, por exemplo, aqui um uso ruim dele é essa interface, Multifunctional Device. Então aqui ele vai printar, vai escanear e vai fazer o fax. Então isso aqui não é muito legal ter esse dispositivo que faz tudo. Então, basicamente, vai acoplar muito as funcionalidades e não vai ser bacana. O que seria legal é você dividir isso aqui em contratos mais específicos. Então, aqui eu tenho o contrato do printer, que vai printar, e tem o contrato do scanner, que vai escanear. E tá perfeito, tá legal, e é isso, fechou. Vamos partir pro D, que é o último, a nossa última sigla, que diz respeito ao Dependency Inversion Principle, ou o DIP. Então, o que esse cara quer dizer? Ele diz respeito a você não depender de abstrações de alto nível. Abstrações de baixo nível não devem depender de abstrações de alto nível, não deve conhecê-las. Então, aqui, como exemplo, eu vou ter um order service ruim, que basicamente ele vai ter a dependência MySQL database, que vai ser um database, e aí aqui no construtor eu vou passar o database. Aqui é um acoplamento muito forte, porque se eu quiser, por exemplo, mudar esse database, aqui tá pequeno, no caso seria só mudar aqui o MySQL database para um Postgres ou para um Oracle, mas se eu tivesse um sistema muito grande eu teria que mudar em muitos lugares e não seria legal. Então, a minha abstração de baixo nível tá sabendo quem é a minha abstração de alto nível, sabe? Então, esse aqui é um exemplo muito ruim. Um exemplo bom seria eu criar a interface database e nela eu instanciar nessa interface, eu ter sim a minha conexão com o banco de dados, eu saber aqui na minha interface qual é o banco de dados, porque eu consigo trocar ela aqui muito fácil, e aqui no meu class order, no meu order service bom, eu vou ter basicamente eu vou estar dependendo da minha interface database. Então, eu vou saber onde mexer, sabe? Eu vou saber mexer em um lugar só para alterar a minha conexão com o banco de dados, ao invés de ter que alterar em cada classe. Então, por exemplo, se tivesse o order service ruim, aqui eu poderia ter a class test, ou sei lá, mock, enfim, outra class que eu precisasse também fazer conexão com o banco de dados, eu teria que usar um MySQL database também. E, bom, eu ia ter que trocar em todos os lugares se eu quisesse um dia trocar o provedor de banco de dados. Então, isso aqui seria ruim. E aqui, no caso, eu só teria que trocar na interface. Então, o meu módulo de baixo nível, ele não está dependendo do meu módulo de alto nível. E isso é bem legal. E isso diz respeito ao DIP. Enfim, basicamente, isso é Solid, é um resumo muito rápido sobre os princípios e sobre como cada um deles, as definições. Enfim, é isso, valeu e tamo junto.